Olá, pessoal. Vamos agora para a nossa última aula da sequência didática função exponencial e tratarmos especificamente das inequações exponenciais. Iniciando no livro digital, vendo a parte conceitual, e encerraremos nos slides resolvendo alguns exercícios. Estamos aqui, então, no livro digital, na página 316, na mesma página do seu livro didático, tá? Então, vamos para a definição de inequações exponenciais. É toda inequação, ou seja, é toda expressão aberta destacada por uma desigualdade que apresenta variável no expoente de uma ou mais potências de base positiva e diferente de 1. Então, a função exponencial f de x igual a elevado a x, a condição da base é ser positiva e diferente de 1. E, obviamente, vale nesta condição para as inequações exponenciais. Nós estamos aqui tratando de inequações exponenciais. Tá? E a base tem que ser positiva e diferente de 1, ok? E vamos ver 4 exemplos de inequações exponenciais, tá certo? Tínhamos aqui 4 exemplos, tá? Todas as 4 inequações, obviamente, nós temos aqui as desigualdades, né? E a variável, né? No expoente de uma ou mais potências, ok? E para resolvermos as inequações exponenciais, nós vamos rever duas propriedades que foram apresentadas na primeira aula de função exponencial. Essas duas propriedades, elas servirão como base nas resoluções das inequações. Então, estamos aqui com as duas propriedades, a P2 e a P3, e quando nós apresentamos essas propriedades, nós tratamos do crescimento e decrescimento da função exponencial f de x igual a elevado a x. Então, se eu tenho dois elementos de domínio e digo que x2 é maior que x1, e isso aqui implicar que a imagem de x2 for maior que a imagem de x1, como está aqui, ax2 maior que ax1, tá? Que são as imagens desses dois elementos. Então, se eu mantenho a desigualdade, então a função ela é crescente. Isso vai acontecer para qualquer valor de a, sendo a maior que 1, tá? Maior que 1, e este A real, pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Ok? E, por outro lado, se eu tenho dois elementos de domínio, se eu digo que x2 é menor que x1, tá? E a imagem de x2 for maior do que a imagem de x1, como está aqui, ax2 maior que ax1, a inversão da desigualdade, tá certo? Então, a função ela é decrescente, ok? Isso vai acontecer para qualquer valor de a, sendo a entre 0 e 1, certo? E este a também pertencente ao conjunto dos números reais, ok? Então, nós vamos utilizar essas duas propriedades nas resoluções das inequações exponenciais. Vamos ver aqui dois exercícios que já estão resolvidos no livro de vocês. E antes de colocar aqui a resolução, então vamos analisar a inequação. A primeira, 27 elevado a x mais 2, maior que 9 elevado a x mais 5. Então, a ideia inicialmente é fatorar, deixar na mesma base o que nós fizemos nas equações exponenciais, tá? E na mesma base, né? E aplicar as propriedades da potenciação, como está aqui, tá certo? Então, 3 ao cubo ax mais 2, 3 ao quadrado ax mais 5, e aqui aplicando a propriedade da potenciação, a distributividade, 3x mais 6, 2x mais 10, certo? Então, agora, nós temos aqui as duas exponenciais, as duas potências, na mesma base. E a base é 3. Então, de acordo com a propriedade 2, então isso aqui é maior, essa exponencial é maior que essa exponencial, né? Se o expoente, se 3x mais 6 for maior que 2x mais 10. Tá certo? Então, agora eu separo, né? Eu separo só os expoentes e vamos ter aqui a inequação do primeiro grau, tá? 3x mais 6 maior que 2x mais 10. E resolvendo a equação do primeiro grau, temos que x é maior que 4, tá? São todos x reais maiores que 4, tá certo? Ok? Então, aqui só revendo, tá? A base é maior que 1, tá? Se a base é maior que 1, então mantém então, a desigualdade maior e maior, tá certo?
O outro exemplo, inicialmente eu vou fatorar, né? Aqui o 0,25, aqui já está na forma simplificada, esta base. E vamos ter aqui 0,5 ao quadrado a x mais 5, tá certo? Então, aqui, colocando já, né, a propriedade da potenciação, 2x mais 10, né, aqui, ó, e vamos ter as duas potenciações, né, as duas potências, a base 0,5, tá certo? E a base está entre 0 e 1. Então, de acordo com a propriedade 3, que nós vimos, tá certo? Então, se a base estiver entre 0 e 1, ok? Como está aqui, nesse caso, 0,5. Então, quando eu separo só os expoentes, então 4x mais 3 é maior ou igual a 2x mais 10, tá? Tenha muito cuidado com a desigualdade, quando você for separar os expoentes, tá certo? Tem que observar a base. Se a base estiver entre 0 e 1, quando eu separo, como está aqui, ó, separando, ok? Então, a base vai ser, né? A base está entre 0 e 1, então eu inverto a desigualdade, menor ou igual, e agora aqui, quando eu separo, maior ou igual, tá certo? Cuidado para não confundir, né? Não manter a desigualdade. Neste caso aqui, nós temos a desigualdade invertida, porque a base está entre 0 e 1. Ok? Resolvendo esta equação, né, primeiro grau, nós temos que o resultado da equação são todos os valores reais, para o x maiores ou iguais a 7,5. Tá certo? Bom, então agora nós vamos para os slides, né, e resolver mais alguns exercícios, tá certo? Vamos aqui agora fazer a leitura da primeira questão. A partir de determinado instante t, sendo t igual a zero, um biólogo começou a estudar o crescimento das populações de duas culturas bacteriológicas, A e B. Durante o estudo, que durou exatamente 7 minutos, guarda esta informação, o cientista concluiu que, em cada instante t em minuto, os números ft e gt de indivíduos de A e B, respectivamente, podiam ser estimados pelas funções ft igual a 300 vezes 2 elevado a t menos 1 mais 900, e g de t igual a 70 vezes 2 elevado a t mais 2 menos 140. Qual era o número de indivíduos de cada população no início do estudo? Então, nesse estudo, quando t igual a zero, certo? Então, vamos aqui substituir, né, na expressão termo t, na variável t, colocar zero em cada uma das funções. Na primeira função, f de t, sendo f de zero, temos 300 igual a 0 menos 1, no lugar de t colocar 0, mais 900. Aqui vamos ter 2 elevado a menos 1, que vai dar 1 meio. Então, 300 vezes 1 meio mais 900, né? Que, total, 1.050 indivíduos. Então, a população A possui no início do estudo 1.050 indivíduos. E fazer a mesma coisa na função g, né? Colocar, no lugar de ter, colocar 0, então g de 0, 70 vezes 2 elevado a 0 mais 2, menos 140. Aqui nós temos 2 ao quadrado, 4 vezes 70 menos 140, igual a 140, certo? Então, a população B possui, no início do estudo, 140 indivíduos. Então, nos próximos slides, nós vamos resolver o B, né, e o item C. No B, ao final do estudo, qual era o número de indivíduos de cada população. Então, aquela informação que eu mandei vocês guardarem, 7 minutos, é o tempo do estudo, né? Que nós vamos agora, no final do estudo, 7 minutos. E vamos aplicar em T, 7, tá? Então, 300 vezes 2, elevado a 7 menos 1, mais 900. Aqui vamos ter 2 a 6, então, 64 vezes 300, mais 900, 20.100 indivíduos. Ok? Da população A possui, no final do estudo, 1.100 indivíduos. Mesma forma, vou aplicar a função g de t, também colocando em t 7. 7, g de 7 é igual a 70 vezes 2 elevado a 7 mais 2, 2 a 9, menos 140. Então, vamos ter aqui 70 vezes 512 menos 140, 35.700 indivíduos, né? População B possui no final do estudo. Na letra C, depois de quanto tempo, após o início do estudo, o número de indivíduos da população B superou o número de indivíduos da população A? Então, nessa parte do problema, nós vamos aplicar, né, a inequação.
tá? A população B é representada pela função G de t e a população A, F de t. Então, superou, então G de t maior que F de t, tá? Então, está aqui as duas funções, né, comparando pela desigualdade maior e colocando as duas inequações, as duas funções, ok? E separando, né, colocando todos os termos que tem a variável no primeiro membro e os demais termos no segundo membro. Temos aqui, ok? E agora aqui nós vamos aplicar as propriedades da potenciação, como nós fizemos nas resoluções de equações exponenciais. Nós temos aqui uma multiplicação, né, o resultado da multiplicação de potência na mesma base, e aqui divisão de potência na mesma base, né? Então vamos transformar então essas duas potências nessas duas propriedades. 70 vezes 2 elevado a t, vezes 2 ao quadrado, né? E aqui é a multiplicação de potências. E aqui é a divisão de potência, tá certo? E agora nós vamos resolver essa multiplicação. 2 ao quadrado, 4 vezes 7 é 280. E 302 por 2, dividindo a 150. Então, vamos ter 280 menos 150, 130 vezes 2 elevado a t, onde 2 elevado a t é o fator comum aos dois termos aqui, tá? Maior que 1040. E agora nós podemos dividir, né, ambos os membros da desigualdade por 130. Então, fazendo isto, vamos ter 2 elevado a t maior que 8. E eu fatoro 8 e vamos ter 2 ao cubo. Então, 12 elevado a t maior que 2 ao cubo. Né? Então, a propriedade da potenciação, né? Bases, as mesmas bases, só que aqui eu tenho base maior que 1, né? Base maior que 1. Então, esse t aqui é maior que 3. Tá? Mantém, então, a desigualdade. Então, após 3 minutos, o número de vírus da população B superou o número de vírus da população A. Considerando o universo dos reais, conjuntos reais, obtenha o conjunto solução de cada uma das inequações abaixo. A primeira inequação, eu coloquei essa primeira inequação para analisarmos o A. Nós temos aqui duas situações que podem ocorrer. Né? O A pode ser maior que 1, ou A pode estar entre 0 e 1. Então, nós temos que duas soluções, vai depender do A, como eu falei. Tá? Então, na primeira situação, A sendo maior que 1, ok? Então, 3x mais 2 é maior ou igual a 2x mais 3. Então, mantém uma desigualdade, sendo A maior que 1. Certo? Então, resolvendo então essa inequação do primeiro grau, né, onde tem x maior ou igual a 1. Tá? E a solução desta inequação, sendo A maior que 1, né, são todos os valores reais, né, intervalo de 1 fechado a mais infinito, onde este 1 pertence, né, ao conjunto, tá? A esse conjunto S, conjunto de solução. E a outra condição é o A entre 0 e 1. Né? Se o A estiver entre 0 e 1, o que vai acontecer? Vamos ter que inverter a desigualdade quando comparar 3x mais 2 em relação a 2x mais 3. Tá? Então, 3x mais 2 é menor ou igual a 2x mais 3. Ou seja, x é menor ou igual a 1. Tá? É a solução menos infinito a mais 1 fechado. Tá? Esse 1 pertencendo também ao conjunto S. A segunda questão, vamos usar a mesma estratégia da primeira. Tá bom? Agora, vai salientar que aqui nós temos a base como variável. Tá certo? Então, tem que ter um cuidado que a base aqui é variável. Tá certo? Então, na primeira condição, x maior que 1. Se x for maior que 1, então vamos manter a desigualdade, né? Então, x ao quadrado menos 7x mais 8 é maior que 2, como está aqui. Tá certo? E aqui, resumindo, então, aqui a inequação, né? Vamos ter aqui uma inequação do segundo grau, tá? E primeiro vamos descobrir as raízes, né? Desta função. Essa função do segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 6. Soma e produto, a soma tem que dar 7, o produto 6. Nós temos como raízes 1 e 6, ok? Então, nós temos que fazer o estudo da função do segundo grau, tá? Verificar, nós já sabemos que a função, a parábola é côncava para cima, né? E ela toca nesses dois pontos, no ponto 1, 0 e no ponto 6, 0.
tá? Então, vamos colocar aqui o eixo X, certo? A parábola tocando nesses dois pontos, 1 e 6. A parábola côncava para sempre, porque o A é positivo. E onde eu estou aqui passando aqui a seta, aqui eu tenho a parte do gráfico positiva. A parte do gráfico aqui também positiva, tá? Vejo que tem esses dois intervalos aqui, ó, menores que 1 ou maiores que 6 para x, a função ela é positiva. E no intervalo entre 1 e 6, observe que o gráfico que está abaixo do eixo x, então a função ela é negativa, tá certo? Ela é nula em 1, né? 1, 0 e 6, 0, tá? Nessas duas raízes. Então está aqui o estudo do sinal da função x² menos 7x mais 6. Agora vejam só. Tem uma condição aqui, tem uma hipótese, tá? Nós estamos tratando de função exponencial. Então aqui não é resultado, nem x menores que 1 ou maiores que 6, né? Porque nós estamos aqui verificar os valores positivos, né? Não é a solução da equação, porque nós temos uma condição para o x. O x tem que ser maior que 1, tá? Maior que 1, então não serve, tá? Essa parte aqui da resolução. Então, vai ser a interseção deste conjunto com este conjunto, x menor que 1 ou x maior que 6. Então, a solução desta equação, tá certo? Na condição x maior que 1, são dois valores reais maiores que 6. Ok? Então, cuidado para não esquecer de verificar aqui o domínio, tá? O domínio aqui é x maior que 1, certo? A outra situação que pode ocorrer, né? Esse x estando entre 0 e 1, a base entre 0 e 1, como está aqui, tá? Se abaixo tiver 0 e 1, então vamos ter aqui a inversão da desigualdade. Então, x² menos 7x mais 8 menor que 2, tá? Então, separando aqui, né? Resumindo, então, aqui a inequação, x² menos 7x mais 6 menor que 0. Então, eu quero a função negativa. Aonde a função é negativa? Então, vamos observar aqui no gráfico, né? Ela é negativa nesse intervalo entre 1 e 6, é negativa, que é a solução da equação x² menos 7x mais 6, entre 1 e 6, certo? Então, observe, o meu universo aqui é de x, o universo, né, do domínio entre 0 e 1. Se eu tenho o x entre 0 e 1 e o resultado da equação o x está entre 1 e 6, nós temos que é um absurdo, isso não pode acontecer, né? Como é que eu tenho como hipótese o valor de x entre 0 e 1 e tenho como tese o valor de x entre 1 e 6? Então, isso aqui é uma contradição, certo? Isso não pode acontecer. Essa condição aqui não pode ocorrer. Logo, a solução da equação será esta aqui, né? Todos os x maiores que 6, ou intervalo reais de 6 a mais infinito, certo? Nós temos aqui uma equação simultânea, tá? Onde temos 3 elevado a x mais 2 menor ou igual a 1/3 de x, que por sua vez, 1/3 de x elevado a x é menor que 27 elevado a x mais 2. Tá? Então, uma inequação simultânea resulta num sistema de inequações. Então, vamos separar aqui as duas, né? 3x mais 2 menor ou igual que 1/3 elevado a x, certo? Que, por sua vez, 1/3 elevado a x é menor que 27 elevado a x mais 2. E vamos resolver cada inequação desta isoladamente, ok? Então, aqui, 1/3 podemos transformar em 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 1 a x, então vamos ter 3 elevado a menos x, e nós estamos aqui com duas exponenciais na mesma base, a base maior que 1, então, quando eu separo só os expoentes, eu mantenho a desigualdade. Então, daqui nós tiramos que x mais 2 é menor ou igual a menos x. Tá? Veja que a desigualdade se manteve aqui, ó. Tá certo? Por quê? Porque a base é maior que 1. Resolvendo essa equação do primeiro grau, né? Nós temos que 2x é menor ou igual a menos 2, onde x é menor ou igual a menos 1. Tá certo? Vamos resolver agora a segunda inequação. 1/3 de x, a mesma coisa, eu posso colocar 3 elevado a menos x a x, né? E aqui é o fator 27. Vamos ter 3 ao cubo a x mais 2, tá? E 3 ao cubo
ax mais 2, fazendo distributividade, vamos ter 3x mais 6 aqui. E também, né, o 3 maior que 1, então menos x é menor que 3x mais 6. Somando, né, se eu somar aqui a ambos os membros da desigualdade menos 3x, vamos ter aqui nesse primeiro membro menos 4x, e aqui no segundo membro vamos ter 3x menos 3x, 0 mais 6, sobrando somente 6. Tá? E agora, né, para deixarmos aqui o coeficiente de x positivo, então nós vamos multiplicar esta equação por menos 1. Se eu multiplicar esta equação por menos 1, vamos ter 4x maior, ao inverter a desigualdade, maior que menos 6, tá? Então está aqui, ok? Multipliquei esta equação por menos 1. Ambos os membros por menos 1. E agora, passando, né, dividindo, né, ambos os membros por 4, tá? Então, vamos ter que x maior que menos 6 quartos, ou simplesmente x maior que menos 1,5, certo? A solução da inequação simultânea, né, que é a mesmo sistema de inequações, vai ser a interseção desses dois conjuntos, tá? Desses dois intervalos, x menores que menos 1 e x maior que menos 1,5, tá? Então, vamos colocar aqui na reta dos reais, né? Bolinha fechada, porque aqui é menor ou igual, menos 1. Então, a solução da primeira inequação. E da segunda inequação, a solução, a reta, bolinha aberta, porque aqui está, não é maior e igual, é só maior, menos 1,5, e vai valores maiores, né, que menos 1,5. E a interseção desses dois conjuntos entre menos 1,5 e menos 1, certo? Então, a solução da inequação, intervalo real, menos 1,5 a menos 1, tá? Menos 1 fechado e aqui aberto, certo? A próxima inequação, primeiramente, nós vamos aqui fatorar, né? Esta fração, quarto, é igual a 1 meio ao quadrado, 1 meio ao quadrado ax. Então, fazendo isto, nós temos 2x, está aqui, ó, multiplicando aqui potência e potência, e nós vamos usar a mesma estratégia que nós fizemos na equação, certo? Vamos fazer com uma mudança de variável. Nós vamos chamar 1 meio de x, 1 meio elevado a x de k, certo? Então, fazendo isso, vamos ter que 2k ao quadrado menos 3k mais 1 menor ou igual a zero. Então, vamos resolver esta equação do segundo grau, tá? Então, aqui nós temos aqui a função, né? Primeiro, descobrir as raízes dessa função, que podemos resolver através da fórmula de Bhaskara, que também podemos resolver aplicando soma e produto, né? A soma menos b sobre a e o produto c sobre a, tá? Então, menos b sobre a vai dar 3 sobre 2 e c sobre a, 1 meio, certo? Como está aqui, 3 meios e 1 meio. Então, eu quero dois números que somados seja igual a 3 meios e multiplicados igual a 1 meio. Então, que números são esses? 1 e 1 meio, né? Porque se eu somá-los, vai dar 3 meios. Se eu multiplicá-los, vai dar 1 meio. Então, as raízes são 1 meio e 1, tá? Agora, nós temos aqui, né, valores, né, das raízes, colocando na reta dos reais, 1 meio e 1, tá certo? Fechado, né? Aqui está aqui menor ou igual, né? Então, a bolinha fechada, tá? E vou fazer agora o estudo do sinal desta função, tá certo? Então, valores, né, menores que 1 meio, maiores que 1, a função é positiva. Ela vai ser negativa neste intervalo entre 1 meio e 1, como está aqui, tá? Então, o valor de K é entre 1 meio e 1, tá? O valor de K entre 1 meio e 1, inclusive, né? 1 meio e 1 também pertencendo ao conjunto, tá certo? Bom, mas nossa variável não é K, nossa variável é X, nossa variável original é X. Temos que voltar para essa variável, tá certo? Então, K maior ou igual ao meio, tá? Vamos separar aqui, e K menor ou igual ao meio. Mas chamamos de K 1 meio elevado a x. Então, nós vamos substituir. No lugar de K aqui, colocar 1 meio elevado a x. Está aqui, tá? E observe que a base está entre 0 e 1, certo? Se a base está entre 0 e 1, então x é menor ou igual que 1, certo? Então, aqui resolvendo a primeira. A segunda,
1 meio elevado a x menor ou igual que 1, né? No lugar de cá eu coloquei 1 meio elevado a x. E 1, nós podemos escrever 1 como 1 meio elevado a zero, certo? Então, x é maior ou igual a zero, tá? Invertendo aqui a desigualdade. E a solução da inequação, né? Desta inequação, aqui a inequação que está no quarto quesito, vai ser, então, a interseção desses dois conjuntos. X maiores ou iguais a zero, x menores ou iguais a 1. Ou seja, o x estando entre 0 e 1, inclusive o 0 e o 1. Tá? Na próxima inequação, vamos aplicar, né, aqui, primeiramente, a propriedade da potenciação. Nós temos 1/3 elevado a x mais 1. Tá? Aqui nós temos aqui, podemos transformar numa multiplicação de potências e aqui numa divisão de potências. Tá? Então, 1/3 de x e 1/3 e 3x dividido por 3. Né? E agora, podemos também aplicar aqui uma propriedade da potenciação, né? A distributividade em relação ao quociente. Então, 1 elevado a x, que é 1, e 3 elevado a x. Certo? E agora vamos fazer a mesma estratégia, mudança de variável. Vamos chamar 3x de k. Então, fazendo isto, vamos ter aqui 1 sobre k vezes 1/3, mais k sobre 3, né? K, que é 3x sobre 3, maior que 82 sobre 3k. E vamos agora resolver, né? Tirar o mínimo aqui, o mínimo múltiplo comum. Então, 3k dividido por 3k dá 1, vezes 1, né? É 1. 3k por 3 dá k, vezes k, k ao quadrado. E aqui é só repetir, então, essa segunda, né, fração, tá certo? Aqui no segundo termo. Bom, eu não vou cortar, né? Não tem como cortar aqui, não existe cortar, porque estamos trabalhando com variável, pessoal. Tá? Então, não vou cortar. Se fosse uma igualdade, eu poderia multiplicar por 3k, mas nós estamos trabalhando com desigualdade. Tá certo? Então, eu tenho que deixar esse 3k. Tá? Cuidado com isso, tá? Como você está trabalhando com inequação, né? Não fique cortar aqui o 3k, né? Não tem por que cortar, tá? Porque vai depender também dessa função, o sinal da função, tá certo? Que dá para ser uma função linear, ok? Então, eu vou passar essa fração aqui para o primeiro membro, certo? Então, vai ser 82, né? Vai negativo para lá, maior que zero, ok? Aqui nós temos, então, a inequação k ao quadrado menos 81 sobre 3k. Nós temos aqui uma inequação quociente, tá? Então, uma depende da outra. O sinal de uma depende da outra para que o resultado fique positivo. Certo? É por isso que eu não posso cortar o 3k. Ok? Porque o sinal deste depende deste. E vice-versa. Tá? Para que o resultado desta equação, tá? Dessa expressão, seja positiva. Então, nós vamos analisar as duas funções. Vamos chamar essa aqui função f, essa aqui é a função g. Ok? A função g é a função linear, né? Onde a raiz é zero. Vamos colocar na reta. Está aqui o zero, né, como raiz dessa função, a função 3k, ok? Zero. E a função é positiva à direita de zero e é negativa à esquerda, né? Ok? Como está aqui, certo? E a outra função, a função que nós chamamos de f, né? K ao quadrado menos 81, temos como raízes 9, menos 9 e 9. Tá certo? Vamos colocar essas duas raízes, então, na reta, menos 9 e 9, e fazer o estudo desta função k ao quadrado menos 81. Tá? Bom, a função ela vai ser positiva em valores menores que menos 9 ou maiores que 9, e negativa entre menos 9 e 9, como está aqui. Certo? E eu vou colocar nesta última linha, na terceira linha, todas as raízes que nós encontramos, tá? Das duas funções. Por quê? Porque o sinal final, como eu falei, depende do estudo dessa em relação a essa, tá? E aqui vamos ter valores menores que menos 9, certo? A função, ela vai ser positiva. A função, quando eu falo, esta função quociente agora, tá certo? Valores negativos, né? Negativos, porque mais e menos aqui, ó, negativo. E entre menos 9 e 0, tá? A função ela vai ser positiva. Entre 0 e 9, mais com menos, a função ela é negativa. E ela vai ser positiva
valores maiores que 9, tá? Então, o resultado desta equação, nós estamos tratando em K ainda, tá? Nós estamos em K. Desta equação, se eu quero valores positivos, são valores entre menos 9 e 0 ou valores maiores que 9, tá certo? Desta função aqui, quociente, tá? Mas nós estamos tratando de uma função exponencial. O K é 3 elevado a x, é uma exponencial, tá certo? Então, por hipótese, né, por condição, esse 3, essa base aqui, na base 3 elevado a x, essa exponencial, é positiva, tá? É positivo. Então, o K não pode assumir valores negativos. Então, não interessa este intervalo aqui, ó, onde estou passando aqui a seta. Não nos interessa esse intervalo, tá certo? Então, só vai nos interessar valores maiores que 9. Então, K maiores que 9, tá certo? Então, K maiores que 9, mas quem é K? 3 elevado a x. Então, substituindo, 3 elevado a x maior que 9, fatorando 9, 3 ao quadrado, né? Então, vamos ter que x, mantendo a desigualdade, né? Então, x maiores que 2, tá certo? Então, a solução da inequação são todos x reais maiores que 2, ok? Bom, pessoal, então nós estamos encerrando mais esta aula, inequação exponencial, e até a próxima. Até mais.